Pai, em nome de Jesus, traz a cada um de nós, Senhor Deus, a alegria sempre do teu cuidado conosco, a alegria da tua presença. É muito bom, Senhor Deus, é muito bom ter a liberdade de acesso à tua palavra. Pai, que esse amor que nos une possa também nos fortalecer. Queremos estar fortalecidos no teu amor, Pai, para que possamos sempre seguir firmes. Obrigado, agradeço por cada uma das vidas que está conosco hoje, aqui nessa tarde, todas as vidas que irão depois se deparar também com essa mensagem. É uma alegria muito grande, Pai, saber que nós estamos nos relacionando, que a tua palavra traz relacionamento a cada um de nós. Obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Muito bom, gente. Olha só. O tema que nós temos hoje, pega a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia lá em Gênesis, né? Gênesis 19. A gente vai pegar ainda um pouquinho do finalzinho do Gênesis 18, mas hoje nós vamos ver a história, uma grande história também, traz grandes repercussões, uma história bíblica que e traz muita polêmica também. Algumas pessoas têm uma certa polêmica com a versão, com esse acontecimento. Nós estamos falando aqui da destruição de Sodoma, né? A destruição de Sodoma. Então, eu quero te convidar aí para abrir a sua Bíblia em Gênesis 18. Olha só, a Ana Regina botou aqui grandes histórias no entendimento da palavra. Pronto, deixa aqui, fixado aqui, que as pessoas sabem, está falando de grandes histórias. Tá? Olha só, então a história de hoje é a história da destruição de Sodoma. A gente está em que contexto aqui? A gente viu ontem, nós chegamos aqui ontem, vimos que ali Deus tratando com Abraão, Deus estava tratando ali com Abraão sobre a sua descendência. Deus tinha dado um filho a Abraão, Ismael estava crescido já, mas Deus chega para Abraão e diz, olha, meu querido, é o seguinte, é com você e com Sara o negócio. A descendência, o plano que eu tenho é através de você e de Sara. Então não adianta ficar inventando nenhuma situação, tentando dar um jeitinho, não. É com vocês. E digo mais, em um ano, na próxima primavera, né, Sara vai dar à luz aqui. E é justamente quando os anjos estavam conversando com Abraão, e estavam ali e disseram tudo isso para Abraão. E nesse meio termo, quando os anjos estavam se despedindo de Abraão, a gente está aqui, ó, abra aí, veja a sua Bíblia, no capítulo 18, isso a partir do verso 16, é o texto que a gente vai hoje, a partir do verso 16, diz que quando ele estava ali, né, o que aconteceu? Os anjos estavam de partida, mas eles decidiram ainda ministrar na vida de Abraão. Eles decidem dizer, olha, a questão é a seguinte, é preciso que haja obediência, é preciso que se conserve no caminho do Senhor. E aí o anjo diz assim, ó, porque Deus, está vendo ali aquele vale ali, a cidade de Sodoma ficava ali no vale, aquele vale vai ser destruído. E aí, naquele momento, começa um debate de Abraão com o Senhor. Abraão vira para o Senhor e diz, Senhor, mas veja só, e se tiver alguém justo aqui nesse meio, será que vai destruir os justos também pelos injustos? E Deus, a gente vai ver mais, né? Deus disse, olha, resumindo, se tiver um justo lá, eu preservo os, né, sem destruir a todos. E ali, naquele momento, Deus então vai e faz uma visitação até Ló. Ló vivia em Sodoma, né? Ló vivia com sua mulher e suas 2 filhas lá em Sodoma. E Deus faz uma visitação a Ló. Ló reconhece a visitação de Deus,
tem uma hospitalidade com aqueles anjos que ali chegaram. Mas só que acontece o seguinte, os habitantes lá, os homens de Sodoma, eles tentaram violentar, estuprar mesmo, o que diz a palavra, os hóspedes de Ló. E justamente naquele meio, tem ali uma briga, Ló tenta proteger os anjos ali cegam aqueles homens, e os anjos ali, o Senhor chega para Ló e diz, olha, você e suas filhas, sua mulher, saiam dessa cidade, e não olhem nem para trás, que eu vou destruir essa cidade. E Deus manda ali chuva de fogo, de enxofre, e destrói a cidade de Sodoma, aquela região de Sodoma, que tinha Sodoma e Gomorra, também uma cidade vizinha. Tá? Então, vamos ver aqui nessa história da destruição de Sodoma, nós vamos ver aqui alguns detalhes que são muito ricos, esses detalhes. A palavra de Deus traz alguns detalhes, e é justamente nos detalhes que nós queremos aqui nos apegar. Então vamos lá. Eu estou em Gênesis 18, a partir do verso 16. Diz que quando os anjos se levantaram para partir, ali eles se levantaram, eles queriam deixar claro a importância do exemplo. E olha só o que eles dizem aqui no verso 19. Diz assim, eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Então, o anjo do Senhor está dizendo ali a importância de ser exemplo, a importância de fazer o que é justo e o que é direito. E aí ele mostra que ali tinha um povo que vivia no vale, que não estava fazendo isso. Como se mostrasse lá em cima, mostrasse o povo lá embaixo. E olha só o que diz o verso 20. Disse, pois, o Senhor, as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave que descerei para ver o que eles têm feito, né? Se é correspondente ao que eu tenho ouvido. Vê, o que eu tenho contra eles é tão grave, tão grave. E aqui nesse momento, ele está dizendo, eu vou destruir aquele local, porque é muito grave. E aqui não diz necessariamente, no texto de Gênesis, não fala explicitamente qual é a gravidade desse pecado. Mas nós temos em diversas outras passagens bíblicas, eu selecionei aqui uma, por exemplo, aqui em Ezequiel, olha só, em Ezequiel 16, no versículo 49, quando o Senhor está falando aqui contra Jerusalém, contra o povo de Deus, falando exatamente da infidelidade na história, o que aconteceu de diversas infidelidades. Olha só, olha o versículo 49. Ora, este foi o pecado da sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas, não ajudavam os pobres e os necessitados, eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Por isso, eu mesmo me desfiz delas, conforme você viu. Percebe aqui, no profeta Ezequias, Deus está dizendo que destruiu Sodoma porque era um povo arrogante, um povo que tinha recebido muitos recursos, mas que não ajudava os pobres, os necessitados, não tinha hospitalidade. Em outra versão diz assim, não era um povo hospitaleiro. E no verso 50 diz, eram altivas, cometeram práticas repugnantes. O Senhor
fala aqui de práticas repugnantes. Tá? Então, essas práticas repugnantes de Sodoma levaram o Senhor a destruí-la, a destruir. Tá? Então, aqui justamente, quando no verso 22 diz assim, os homens, são aqueles anjos, partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu lá, né? Ele permaneceu diante do Senhor, ele permaneceu no monte, ele permaneceu lá em cima só vendo. E aí, do verso 23 até o verso 33, tem um diálogo que é fantástico de Deus com Abraão. Quando Abraão chega assim, como quem não quer nada, diz, mas Senhor, será que tu vai mesmo destruir aquele povo? E olha só o que ele diz no verso 23, exterminarás o justo com o ímpio? Será que vai, ali naquela cidade, vai destruir assim todo mundo? Tem gente justa ali. Abraão talvez estivesse com medo por causa de Ló, seu parente, seu sobrinho. Ele sabia que Ló estava ali. Ele sabia que estava ali Ló, sua mulher, suas filhas. Né? Então, Abraão ficou preocupado naquele momento com o julgamento do Senhor. E diz, pô, vai destruir todo mundo? Aí Abraão vai bem, assim, né, pelo ladinho, assim, de canto, diz assim, e se houvesse 50 justos na cidade, ainda destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Vê, Abraão não falou, não estava ali com nepotismo, não estava pedindo só pelos seus, não. Assim, e se tivesse 50 justos? Aí o que é que o Senhor responde? O Senhor diz assim, né? Verso 26. Se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Bem, se naquela cidade perversa, cheia de pecado, se tivesse 50 justos, eu vou poupar todo mundo. Mas aí, Abraão deve ter coçado a cabeça, né? Fica imaginando, imagina o diálogo ali, Abraão dialogando com Deus. Deus disse, se tivesse 50, Abraão, putz, e agora? E se não tivesse 50? Aí, verso 27, Abraão tornou a falar, sei que fui muito ousado a ponto de falar ao Senhor, eu não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto, se faltarem 5 para completar os 50 justos, destruirás a cidade por causa dos 5? E disse Deus, se encontrar ali 45 justos, eu não destruirei. Mas Abraão começou a ficar, eu acho que Abraão começou a ficar suando, né? Ele disse assim, pô, Deus disse 45. Aí Abraão disse, e se tiver só 40? Deus respondeu, por amor dos 40 eu não destruirei. Então ele continuou, não te ires, Senhor, mas permite-me falar, e se apenas 30 forem encontrados ali? Abraão já estava apelando, estava ficando nervoso, eu fico imaginando Abraão suando, ele estava suando, né? Suando. Aí Deus disse, se eu encontrar 30, tudo bem, eu não vou destruir. Agora, prosseguiu Abraão, agora que eu já fui tão ousado, eu pergunto, e se apenas 20 forem encontrados justos ali? Vê só, apenas 20. Deus disse a Abraão o quê? Por amor aos 20, não destruirei Abraão. Ou seja, Abraão estava duvidando, achando que Deus estava sendo injusto, ia ser injusto. Mas Deus conhecia a malignidade daquele lugar. Deus conhecia que o pecado estava generalizado. E aí Abraão apelou no final e disse assim, não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. Só mais uma vez.
se apenas 10 forem justos? Ele respondeu: por amor dos 10, não destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Eu acho que Abraão quase... Eu fico pensando aqui, né? Deus partiu. Eu fico vendo assim, será que Abraão pegou e disse assim, poxa, oi, voltou aí, gente? Tava travando? Tá, voltou aí? Porque entrou uma ligação aqui, só tentou entrar uma ligação, mas para mim tá normal aqui. Tá normal para vocês aí? Ok, Aninha? Ótimo. Muito bem, então vamos lá. Eu sei que Abraão estava falando do discurso de Abraão. Abraão dizendo, se tiver só 40, né? Começou a fazer um leilão com Deus. 30, 20, 10. E Deus sempre dizendo, olha, a questão é a seguinte, 10, não tem problema nenhum. E aí eu acho que Abraão pensou naquele momento. E só se for Ló. Mas aí eu acho que Abraão, naquele momento, confiou, decidiu confiar em Deus. Olha, Deus é justo, ele vai fazer o que for justo. E aí, a gente entra no capítulo 19, exatamente onde vai ter a destruição. Né? No capítulo 19, nós temos aqui logo no começo, que os anjos chegaram ali em Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. E Ló então os avistou, e Ló percebeu logo, ali de noite, não sei o que foi que tinha com aqueles anjos, né, mas diz que eram 2. Lá quando saíram de Abraão eram 3, né, tinham ido visitar Abraão, eram 3. Aqui o texto só diz que 2 foram, então 2 foram ali, e Ló percebeu que aquilo ali também era uma visitação do Senhor. Ló percebeu, ou seja, a gente falou ontem aqui dessa teofania, né? A forma com que Deus visita, a sua visitação, a sua chegada, como Deus chega, e chegou aqui através desses anjos. E Ló recebe com uma hospitalidade fantástica e diz, olha, aqui vocês vão ficar na minha casa, eu vou lavar os pés de vocês, vocês vão comer. E eles disseram, não, pode ficar tranquilo. Os anjos tinham uma missão. A missão daqueles anjos era ali destruir aquela cidade. Não, a gente vai ficar aqui na praça. E Ló disse, não, de maneira nenhuma. Eu faço questão, vocês vão ficar na minha casa. E eles insistiu tanto que eles foram. E olha aqui no final do verso 3 diz assim, Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento. Olha, essa expressão, assar pão sem fermento, significa que é uma coisa urgente, né? Porque o pão, preparar a massa, tinha que deixar ali a massa fermentar. Mas não, preparou para eles um pão sem fermento. Pão sem fermento é a pressa. Lembra? Lá na saída do povo do Egito também, a gente vê isso. Deus mandou que Moisés orientou o povo para preparar o pão sem fermento. O pão é sem fermento, porque não ia dar tempo de esperar a levedura da massa. Então, ali, pão sem fermento. E aí, vai na sequência do verso 4, dizendo o seguinte, ainda não tinha ido deitar-se, quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Olha, o texto é muito claro que eram todos os homens. Ou seja, a perversão ali estava generalizada com todos os homens, dos mais velhos aos mais moços. Né? Então, é isso que está dizendo. Todos os homens. E vê que absurdo, verso 5. Chamaram Ló e lhe disseram, onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Tragam-os para nós aqui para fora, para que tenhamos relações com eles.
Os caras, né, vê o contraste de hospitalidade. Ló com a hospitalidade fantástica, e os homens ali da cidade queriam estuprar, né, queriam ter relações sexuais com aqueles homens. E daqui, justamente, né, é por essa passagem, é por essa história que traz uma relação direta, né, que o pecado, aqui esse pecado terrível, pecado grave, que estava em Sodoma e Gomorra, era uma perversão sexual, e a homossexualidade, muito tempo, ficou como sinônimo sodomia. Sodomia, né, ficou um sodomita, seria um homossexual. E a palavra sodomia, também você vai encontrar nos dicionários, ela passa a ser utilizada como um coito anal forçado, seja com homem ou com mulher, é chamado de sodomia. Então, por causa disso, por causa dos sodomitas, por causa do povo de Sodoma, eles, né, tinham essa prática de ali, né, de terem relações sexuais com os homens e de maneira agressiva. Tá? Então, esse termo, olha só, e lá em 1 Coríntios, eu vou abrir aqui, em 1 Coríntios, a gente tem, inclusive, um texto onde Paulo fala, 1 Coríntios 6, quando ele fala de quem não herdará o reino dos céus. Olha só, 1 Coríntios 6, 9, Paulo diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, e aqui na minha versão está nem homossexuais, mas existe uma versão, a versão de Almeida diz, nem sodomitas, e ele está falando de sodomitas como sendo homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, né, nem trapaceiros, caluniadores herdarão o reino de Deus. Então, esse termo aqui, né, de sodomita, a sodomia, por causa do pessoal de Sodoma, esse termo ficou, né, instituído depois. Em muitas passagens a gente vai encontrar os sodomitas como sendo pessoas pervertidas sexualmente, uma perversão sexual. Tá? Então, e a falta de hospitalidade em Sodoma também era uma coisa que chamava muito a atenção. Ali, ou seja, vê aí, estavam chegando duas pessoas, estrangeiros, e os caras foram para cima para agredi-los, né, para estuprá-los. E no livro do profeta Isaías também tem um texto muito interessante, onde Deus ele fala dessa postura de Sodoma e adverte Jerusalém e Judá contra o julgamento, né, para que não sejam como Sodoma. Vê só, está na profecia de Isaías, está em Isaías no capítulo 3, eu vou ler aqui. Isaías 3, a partir do verso 8 e 9, ele diz assim: Jerusalém está em ruínas, e o povo de Judá está caído. Suas palavras e suas ações são contra o Senhor, desafiando a sua presença gloriosa. O jeito como olham testifica contra eles. Eles mostram seu pecado como Sodoma, sem nada a esconder. Ai deles, pois trouxeram desgraça sobre si mesmo. Ou seja, aqui, através do profeta Isaías, Deus está dizendo que o povo de Jerusalém e de Judá está desafiando a presença de Deus. Como Sodoma fez, desafiou a presença ali, a presença de Deus através dos anjos. Eles desafiaram, né, com o pecado, sem nada esconder. E diz, ai deles, porque trouxeram desgraça sobre si mesmo.
Então, o profeta Isaías, Deus fala, né, dos sodomitas aqui também. Então, pessoal, essa falta de hospitalidade contrasta. Agora, gente, o que me chama aqui a atenção é a angústia. Imagine a angústia que Ló ficou naquele momento. O desespero que Ló ficou. Ele sabendo que ali eram anjos do Senhor, e o pessoal queria ali violentar. Vê ao extremo do desespero, da descompensada que Ló deu. Vê. Olha o que diz no verso 6. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhe disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, eu tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a estes homens, porque eles estão debaixo da proteção do meu teto. Você consegue conceber essa proposta de Ló? Para mim, é puro desespero. Mas ele sabia que aqueles homens representavam a presença do Senhor. Ao ponto dele, num ato de desespero, oferecer as suas próprias filhas, virgens ainda. Mas não adiantou, e aqueles homens foram para cima, né, e gritaram: saia da frente, né, e você também veio para cá como estrangeiro, quer se fazer juiz diante da gente, sai daqui. E ali, naquele instante, os anjos pegaram, golpearam, puxaram Ló para dentro, é o que vai dizer aqui no verso seguinte, no verso 9, no verso 10, agarraram Ló, né, e feriram, olha só, verso 11, feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens ao mais velho, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os anjos feriram, já era de noite, feriram de cegueira. A gente não sabe se foi uma cegueira permanente, temporária, pouco importa. Pouco importa, até mesmo porque, assim, para quem ia ser totalmente destruído logo, daqui a pouco eles vão ser destruídos completamente. Eles ficaram cegos ali. Na verdade, cegos eles já estavam, né? Eles não estavam mais enxergando nada. Mas eles foram feridos de cegueira naquele momento, tá? De maneira que eles não puderam encontrar a porta. E aí, o verso 12, 14, mostra que a fidelidade de Deus com Ló. Vê só. Os homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos, filhas, qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir esse lugar. As acusações feitas ao Senhor contra esse povo são tantas que ele nos enviou para destruir essa cidade. Mas ele diz ali: tem alguém mais seu aqui? Se tiver, tire. Então, Ló foi falar com os seus genros, versículo 14, que iam se casar com as suas filhas. E lhe disse: saiam imediatamente desse lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Gente, esse texto aqui me lembra um pouco, né, a fidelidade de Deus, né, com a indignação em destruir uma localidade, e a fidelidade de Deus com a família. Por causa da fidelidade de Ló, por causa da integridade de Ló, Deus decidiu poupar a sua mulher, as suas filhas e os genros. Lembra da história de Noé? Na história de Noé foi assim também. Deus disse para Noé: olha, eu vou destruir tudo, mas vou salvar você, sua mulher, seus filhos e as mulheres de seus filhos. Chame todo mundo para a arca. E Deus chama todo mundo ali para ser salvo. Mas só que aqui, né, não sei, né, por que cargas d'água, os genros de Ló não acreditaram. Ficaram rindo. E é interessante a gente ver que, né, e fazer até um paralelo com isso aqui.
A chamada para a salvação é algo que é urgente. Nós somos chamados a tomar um posicionamento de salvação. Olha o que vem no verso 15. Ao raiar do dia seguinte, ao raiar do dia, estava ali no raiar do dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo, depressa, leve daqui a sua mulher, suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Depressa. Não, olha, não tem tempo. A salvação é algo urgente. Tome uma postura agora. Saia daqui. E é engraçado que a gente vê aqui né, as instruções são de urgência. Mas ainda aqui, Ló ainda deu uma hesitada. Olha só, tendo ele hesitado, os homens agarraram ele pela mão, como também a mulher e as suas 2 filhas, e tiraram dali à força e levaram para fora da cidade. Porque o Senhor teve misericórdia deles. Gente, é urgente. Não dá. Ele estava hesitando ali. Será que é para ir agora? Será que é daqui a pouco? Não, é urgente. E ainda disse mais. Olha só. No verso 17. Disse a Ló, fuja por amor à vida. Não olhe para trás e não pare em nenhum lugar na planície. Não pare em nenhum lugar aqui nessa planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Gente, eu estava diante do julgamento, diante de um momento ali terrível, e Ló ainda estava, né, ele devia estar assustado com tudo aquilo. E Ló ainda foi ponderar, disse no verso 18, não, meu senhor, eu sou servo aprovado, favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Eu não posso fugir para as montanhas, senão essa calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. E o anjo disse, tá bem, respondeu, eu vou atender esse seu pedido. Eu acho que Ló já era velho, aqui, ele tinha medo de não conseguir subir a montanha. Ele estava temeroso. Meu senhor, eu não vou conseguir sair daqui, deixa eu ir para aquela cidadezinha pequena. Seria uma cidade que muito provavelmente da região estava também destinada. E o anjo disse, tudo bem, vá-se embora, mas fuja daqui depressa. Depressa. É urgente. Às vezes a gente tem essas ponderações. Sabe por que a gente tem essas ponderações? Porque não confia plenamente. Ora, se era a presença de Deus que estava ali, e estava dizendo para Ló, vá, que eu garanto, ele podia ali, ele ia subir ali de um pé só, pulando em um pé só, podia ter a idade que tivesse. Deus estava mandando, suba que você vai ser preservado. Mas Ló tinha medo ainda. Diante de um agir de Deus, daquele na vida dele, ele teve medo, é o que o texto diz. Tá? Então, no verso 25, então diz o seguinte, verso 24. Então, o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim destruiu aquela cidade e toda a planície, com todos os habitantes da cidade e vegetação. Olha, destruiu. Isso aqui diz que é, e não deixa dúvida. A palavra está dizendo, o Senhor, o próprio Senhor, né, ele fez chover fogo do céu. Gente, olha, existe muita gente que levanta teses, o que aconteceu ali, na verdade, ali era um vale, o que aconteceu ali foi uma erupção vulcânica sobre Sodoma e Gomorra. Esse fogo, enxofre, é o que sai das larvas do vulcão. Então, o que aconteceu ali foi uma intervenção de Deus, mas foi com a natureza. Sinceramente,
para mim não faz a menor diferença se Deus riscou o fósforo e acendeu um vulcão, ou se o próprio Deus fez chover fogo e enxofre. O que acontece é que foi destruído. E 2 Pedro, lá na segunda carta de Pedro, vou pegar aqui, 2 Pedro 2, 6, ele diz assim, ó, quando ele está falando aqui sobre a destruição, ele diz: também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Então Pedro está dizendo que aquela destruição foi uma destruição profética. Como Deus destruirá todos os ímpios. E olha, existe muita gente, que sempre que tem uma grande catástrofe, muita gente passa a associar: ah, será que isso foi uma punição de Deus? Ah, será que aquele terremoto foi uma punição de Deus? E tem muita gente que levanta teses de punições de Deus. O julgamento de Deus. Ah, isso é o julgamento de Deus. A destruição física sempre é o julgamento. Isso é muito comum, pessoas associarem grandes catástrofes. Agora, tem muita gente associando que o Covid era julgamento de Deus sobre a humanidade e tudo. A questão é a seguinte: o julgamento de Deus, ele se dará no final. Não está acontecendo o julgamento ainda. Mas o que aconteceu no passado serve sim como profeticamente, é o que Pedro diz, profeticamente, o que aconteceria. E assim, você quer saber mais? Quer saber de uma coisa? O próprio Jesus, porque aqui não diz que não tinha, o povo de Sodoma e Gomorra estava todo mundo pervertido, e ali vai destruir aquela cidade. Ele destruiu a cidade, destruiu as pessoas. Mas ainda não foi o julgamento sobre aquelas vidas. Aquelas vidas. Alguém diz assim: ah, para mim, o pessoal de Sodoma e Gomorra está tudo no inferno. Precipitação dizer isso. A Deus cabe o julgamento. Não cabe a mim nem a você. Eu vou ler aqui um texto em Mateus. Olha só. O próprio Jesus disse. Cadê aqui? Em Mateus 11. Jesus está falando sobre o julgamento, né? E ele fala para as cidades ali, julgamentos com as cidades, vê, Mateus 11, 23, diz assim: e você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Percebe aqui, entende o que é que Jesus está dizendo aqui para o povo de Cafarnaum? Está dizendo o seguinte: olha, vocês viram o milagre aqui. Vocês viram o próprio Filho de Deus realizando milagres. Vocês, né, tiveram essa oportunidade. Se o que aconteceu aqui em Cafarnaum tivesse acontecido em Sodoma, Jesus disse, né, eles não teriam sido destruídos. Sabe por quê? Porque muitos creriam em Deus. Muitos se arrependeriam. Então, e Jesus está dizendo: olha, no julgamento, eu lhe afirmo, haverá menor rigor com Sodoma do que com vocês. Percebe? Que o julgamento é outra coisa? É outra coisa, o julgamento. Então, né, nada de precipitação e dizer que Deus está julgando ninguém agora. Não. Deus pode estar intervindo. Isso é uma coisa. Aí é soberania de Deus. Ele intervém como ele quer. Mas o julgamento ele fará em um momento apropriado. Justo. Tá bom?
Então, porque aí algumas pessoas dizem, isso é julgamento de Deus, julgamento de Deus. Não, tá? Vamos devagar com isso aqui. Mas olha só, o verso 26 tem uma coisa interessante. A mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna, numa estátua de sal. Aqui traz um ato de desobediência. A mulher de Ló foi desobediente, porque ele havia dito antes, fujam e não olhem para trás. A gente vai falar um pouco rapidamente sobre este olhar para trás aqui. Tá? E no verso, no finalzinho, 27 a 29, diz assim, no 29, quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe, que destruiu as cidades que Ló vivia. Então, aqui a palavra ainda diz que Deus honrou Ló por causa da honra a Abraão. Percebe a importância, né, do exemplo, da intercessão, da fidelidade? Deus vai honrar, inclusive, os seus. Tá? Então, gente, a gente pode tirar algumas lições aqui desse texto. A gente pode tirar, né, dessa destruição aqui muitas lições. Mas eu quero tirar aqui uma lição, no capítulo 18, verso 19, que é o seguinte: toda missão que o Senhor dá, Ele espera um testemunho. Deus deu uma missão para Abraão e Ele disse, olha, é para que os seus filhos se conservem no caminho do Senhor, sendo justo e direito. E aí logo depois, porque Deus mostra o que acontece com os injustos. Ele destrói. Percebe? Percebe aqui o que ele está falando? Então, Deus, ele espera, e ele espera esse testemunho. Depois nós vamos tirar também aqui a lição de que Deus pode poupar alguns injustos, em algum momento, pela misericórdia dos justos. Então essa é a importância do estímulo a você. Você acha que só você, no seu trabalho, é uma pessoa justa, na sua família, na sua vizinhança, onde quer que for? Deus está dizendo o seguinte, se você se permanecer justo por você, muitas pessoas podem ser poupadas pelo seu testemunho, pela sua vida. Tá? A gente vê aqui também no capítulo 19 a importância. A palavra de Deus é rica, em diversos momentos fala da hospitalidade, a importância da hospitalidade. E tem até uma palavra que diz assim, que você olhe quem você hospeda, porque você pode estar hospedando inclusive anjos. Então, você tem que ter uma boa hospitalidade. E essa é uma lição para cada um de nós. Abraão tinha hospedado bem os anjos, Ló hospedou bem os anjos, foram poupados aqui. Tá? O mesmo não aconteceu com os homens ali de Sodoma. Uma outra lição, quem tira aqui também é o seguinte, os genros de Ló, eles não levaram a sério a salvação. Eles acharam que era brincadeira. Percebe? Tem muita gente hoje em dia que também não está levando a sério a história da salvação. O que aconteceu com eles por não levarem a sério? Pereceram. Então é importante levar a sério a salvação e a urgência da salvação. E uma outra lição que eu quero concluir aqui é que a postura da mulher de Ló, do olhar para trás. O olhar para trás, biblicamente, significa o Senhor, quando me chama para um caminho, Jesus disse, tome sua cruz e siga. Aquele que põe a mão no arado, não olhe para trás, ou seja, não veja a vida pregressa, não tenha saudade da sua vida pregressa. Eu tenho algo muito melhor para você lá na frente. Tá? É isso que está falando, não olhar para trás. Os egípcios, quando foram, os judeus, quando foram tirados do Egito, eles ficaram, muitos deles, lembra lá? Eles ficaram lá reclamando com Moisés, saudade do Egito, lá a gente tinha o que comer, olhando para trás, e foram destruídos.
Quando Deus chama para frente, não tem aquilo que olhar para trás. Tá? E a gente vê outra coisa também, é que essas histórias, né, elas simbolizam sempre atos proféticos. A gente viu aquilo lá que Jesus havia dito, e tem outra passagem aqui, em Lucas 17, olha só, no verso 28, o próprio Jesus também falando o seguinte, vê só, eu vou ler o texto aqui. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar seus bens dentro de casa. Semelhante a quem estiver no campo, não deve se voltar para trás para ver coisa alguma. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem a perder a sua vida por minha causa, a preservará. Deus está dizendo, quando nós somos chamados, nós não temos que ficar olhando para trás. É para seguir. E Jesus está dizendo, lembrem-se da mulher de Ló. Ela olhou para trás. O que aconteceu com ela? Ficou para trás. Né? Como diz a musiquinha. Virou estátua de sal. Tá bom, gente? Então, essa é a história de hoje aqui, a história da destruição de Sodoma, que é uma história profética de destruição de toda a impiedade. Quero orar com você agora nesse momento, então. Pai, em nome de Jesus, diante do teu cuidado que nós estamos, eu quero pedir, Pai, aqui pela vida de cada uma das pessoas nesse momento. Vem, Espírito Santo de Deus, e ministra nas nossas vidas o entender o teu chamado, entender a tua fidelidade, entender a tua misericórdia, mas entender também a urgência da tua salvação. Ó Pai, nós queremos sim nos apropriar, não queremos olhar para trás, no sentido de estarmos com saudade de uma vida de pecado, de transgressão. Não. Nós queremos olhar para frente, para aquilo que tu preparaste para cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque tu és um Deus que cumpre as tuas promessas e é fiel nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.